falar do clássico, cara? Ontem tivemos no estádio Newton Santos um bom clássico, hein? Botafogo e Vasco, vitória do Vascão da Gama. Vamos lá, o Vasco ficando no G4. Agora o Vasco com 4 jogos de invencibilidade. E essa vitória de 4-2, justamente na casa do rival. E foi de virada, né? A gente lembra, o Vasco abriu esse 4-1. Na verdade, saiu atrás, virou para 4-1, tomou um gol ainda. Foi até um golaço, né? No lado do Botafogo vale a repercussão também, obviamente. Mas o Vasco conseguindo manter uma invencibilidade agora de 4 jogos, com 2 gols do Verratti, os primeiros do ano. Um deles de pênalti. Também marcando o Lucas Piton e o Pablo Galdames. O Emiliano Dias, que agora a gente vem falando é quem dá a coletiva no Vasco. Não é oficial, mas sempre ele que tem dado aí as entrevistas coletivas. O auxiliar do Ramon, filho do Ramon, o Emiliano fala da importância dessa vitória e também sobre a arbitragem, se isso no Vasco é um assunto superado. No, normal no es. Enfrentamos un gran time, un gran rival, fue muy difícil porque sabemos la cualidad que tiene Botafogo. No, normal no es. Son casualidades del juego. A gente se prepara para jugar estos partidos como se tiene que jugar y gracias a Dios hoy la bola entró, no aconteció nada raro, entonces ficamos muy felices. Desculpa, Madeu, ya lo que tenía que falar do árbitro já falei. Não gosto de falar dessa forma, mas estava muito chateado e hoje lo que tem que acontecer é que o árbitro não temos que falar do árbitro. Então hoje acho que passou desapercibido e isso também para o futebol brasileiro é muito bom. Então hizo um grande trabalho, felicitarlo porque hizo lo correto. Então tá aí o Emiliano Dias, Vasco, 4º colocado, 16 pontos, 2 a mais que Botafogo e Portuguesa. Vai ter agora a semana livre de trabalho, sem compromisso, já que o próximo jogo é só no sábado, em Cariacica, contra o Volta Redonda. E aí já na terça, dia 27, pega o Marcílio Dias em Itajaí, pelo jogo único da Copa do Brasil. Só um detalhe para sábado, Paulo Henrique é desfalque, vai estar suspenso, 3º cartão amarelo. Na última rodada, o Vasco pega justamente a Portuguesa, no que pode ser um adversário direto. A Portuguesa que na próxima rodada pega o Nova Iguaçu. Mas por hora, o Vasco ainda com esse saldo positivo do clássico de ontem e agora permanecendo no G4, faltando 2 rodadas para o fim do estadual. Meu parceiro Bruno Azevedo. Eu vi um jogo com 2 tempos distintos, né? Um Botafogo superior no primeiro tempo e um Vasco com poder de reação no segundo tempo, né? Graças às mexidas do Ramon também, né, Gabriel? Eu acho que são 2 clubes que vivem momentos bem diferentes. Isso está muito claro no jogo em si. Um com o psicológico completamente abalado, ainda preso a 2023, e outro em evolução, mantendo essa curva de reformulação com o Ramon Dias, que vem também desde o ano passado. Cada um carrega algo do ano anterior. O Vasco carrega algo de bom, que é um trabalho que vai escalonando positivamente com o Ramon Dias. E o Botafogo preso naquele desespero de levar um gol no jogo e se despedaçar completamente. O Botafogo começa bem, produz, cria, sai na frente, o Vasco sente um pouco o início de jogo, o tempo vai passando, o Vasco chega ao empate e depois que a gente vê um Vasco se estabelecendo até de uma maneira soberana no jogo. Segundo tempo, um gol muito cedo, dá ao Vasco uma soberania. 45 segundos, né, até cara? uma tranquilidade, eu diria, para construir uma vitória. Claro, no fim das contas, desculpa, o placar de 4-2 pode não dar tanto essa ideia, mas o Vasco chegou a meter um 4-1 ali e ficar muito tranquilo dentro da partida. Então eu acho que assim, o Vasco da Gama já tinha demonstrado isso nos 2 clássicos anteriores. Quem observou Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense fora só do resultado, viu que o Vasco fez 2 boas partidas contra 2 equipes que eram até mais fortes do que o Vasco da Gama e conseguiu equilibrar de alguma forma. Por um detalhe ou outro não venceu. Alguns erros de arbitragem ali contra o Fluminense, uma falta de qualidade outra para definir. Contra o Flamengo, também faltou de repente um pouquinho de qualidade para definir a partida. O Verratti não estava num bom dia. E ontem as coisas caminharam bem. O Vasco pegou um adversário que não está um nível acima. Tá muito claro que Botafogo e Vasco hoje, se não são de níveis parecidos, são de níveis bem próximos. Acho até que o Vasco está mais confiante e isso prevaleceu. O Vasco venceu porque me parece um time mais estruturado emocionalmente na comparação com o Botafogo e demonstrou isso no clássico. Ontem o Dorival estava no estádio Newton Santos.
Acha que Léo Jardim e Lucas Piton merecem um olhar atento do técnico da seleção, Gabriel? Eu acho que o Léo Jardim vai ter que andar mais um pouquinho à frente. Eu acho que a concorrência é muito pesada. O Brasil tem excelentes goleiros na Europa, inclusive. Agora, lateral esquerda é uma posição que vale a pena dar uma olhadinha com carinho aqui no futebol nacional. Acho que o Piton pode sonhar sim. Sobre o clássico, a rapaziada tá questionando essa situação do Paulo Henrique, falta no Vitor Sá. Na minha opinião, era lance pra vermelho. Então, cara, não sei se eu daria o vermelho, mas é um daqueles lances em que a gente deixa na mão do árbitro. É a interpretação do árbitro. Se fosse você lá, teria o vermelho aplicado? Eu tenho minhas dúvidas se eu daria o vermelho diretamente, mas eu acho que foi uma entrada muito dura. E aí, Azevedo, é uma entrada, é um lance. Alguns lances são interpretativos. A gente não tem o direito de dizer que o árbitro errou e dizer que o clube foi prejudicado. E esse lance de ontem é um desses lances. Eu acho uma entrada duríssima. O Paulo Henrique assumiu um risco altíssimo. E acho até que ele só não foi expulso porque vem um momento de muita pressão em cima da arbitragem. E se de novo um lance desse termina, em tese, entre aspas, prejudicando o Vasco, teria uma cobrança ainda maior. Então, assim, eu acho até que eu ali no momento, no calor do jogo, eu também não expulsaria, tá? Mas eu acho que é um lance que cabe muita interpretação e entendo quem tem entendido que precisaria da aplicação de um cartão vermelho. E no fim das contas, a arbitragem fez aquilo que a gente falou que ela faria e vai fazer durante todo o ano, no Rio ou nas competições nacionais ou sul-americanas. Vai errar para alguns, vai beneficiar outros e não tem nenhum complô para tirar o Vasco do campeonato, não tem nenhuma reunião num gabinete para prejudicarem o Vasco, porque o Vasco não é alinhado à federação. O que tem é uma arbitragem confusa, uma arbitragem ruim e uma arbitragem, acima de tudo, sem critério. E ontem essa falta de critério pode ter beneficiado o Vasco. Eu tomaria cuidado com essas análises de estadual, né? A gente viu ano passado o que aconteceu, um Vasco batendo em semifinal, fazendo um estadual bem competitivo e realizando um brasileiro ridículo, pelo menos enquanto esteve no comando do Maurício Barbieri. Eu acho que o time do Vasco dá claros sinais de que é um time sólido, um time com um padrão de jogo melhor, com um treinador que domina a equipe. E isso não muda o fato que o Vasco tem que contratar. Eu não sei se tem que contratar de maneira urgente, mas o Vasco tem que contratar, até pra gente imaginar esse Vasco evoluindo ainda mais nas mãos do Ramon Dias. Eu acho que hoje o Vasco já tem um elenco, um time suficiente para realizar uma temporada tranquila. Tem que correr risco de rebaixamento. Agora, se vai dar um salto de qualidade a mais, eu acho que depende de reforço, e isso o Vasco precisa sim. Eu acho que o Vasco tem um bom time já, um bom time. Não sei se é um time pra lutar por títulos, não sei se é um time pra dar ao Vasco o protagonismo que ele merece, mas é um bom time sim. Cara, é um bom time. Agora eu vou te falar uma coisa, o Vasco, em alguns momentos, ele irrita o seu torcedor pela falta de objetividade, né? Ontem a gente teve o Verratti marcando 2 gols, um na conversão do pênalti, mas ainda assim eu sinto falta de algo a mais nesse setor ofensivo do Vasco. Eu acho que a gente está falando de qualidade técnica que falta em alguns momentos na equipe do Vasco. Essa mesma falta de qualidade técnica que impediu o Vasco de vencer contra o Fluminense, que impediu o Vasco de vencer contra o Flamengo. Falta ainda um pouco mais de refino. O que sobra no Paê, por exemplo, falta em alguns jogadores. E eu acho que é nesse ponto que o Vasco precisa estar atento, não se deixar iludir pelo desempenho nos jogos contra os grandes. O desempenho é legal, o Vasco sai de uma sequência de 3 clássicos sem ter perdido nenhum, mas eu acho que o Vasco ainda precisa de maior qualidade. Para isso vai ter que ir no mercado, né? Perdeu o Paulinho, por exemplo, que era uma boa reserva de qualidade, né? Era um cara que entregava boa qualidade técnica à equipe. Parece que o Vasco ainda não teve um substituto. Chegou o Galdames, que eu acho que é um bom jogador, o Sforza, que tá chegando da Argentina, é um bom jogador, mas o Vasco vai precisar equipar mais esse elenco para ter uma noção se dá para dar um salto acima na temporada. O Delson traz um comentário aqui muito lúcido, na minha opinião, né? Ele diz o seguinte: na minha opinião, o Campeonato Carioca é apenas a extensão da pré-temporada, serve para ajustar a equipe e o esquema tático. Pena que no Brasil os torcedores são imediatistas e a memória é curta. Delson, eu concordo com você demais, cara, demais, é exatamente isso, né? Só pra lembrar, ao final do Campeonato Carioca do ano passado, a torcida botafoguense pedia a demissão do Luiz Castro. E hoje tá morrendo de saudade do homem. Não é? E é isso, cara. É essa situação. Eu acho que o Campeonato Carioca, um clássico tem um peso maior? Claro que tem. Né? É inegável. Só que tem que ter muito cuidado, porque as equipes estão se ajustando. As equipes, por exemplo, Vasco e Flamengo decidiram não começar o Campeonato Carioca com seus times principais.
né? O Flamengo estava nos Estados Unidos, o Vasco estava no Uruguai. Então, olha a importância que se dá hoje pro Campeonato Carioca. É uma sequência de preparação. Quer saber fazer a leitura, né, Azevedo? Aí você vai dizer, o Vasco é a quarta força. Pouco importa se o Vasco é a quarta, terceira, segunda força. O Vasco tem que fazer uma boa temporada pensando no Vasco. E pouco importa o que vai acontecer com o Botafogo, Fluminense e Flamengo. Mas nesse momento, o comparativo é com esses times porque são os adversários mais pesados. Eu acho que o Vasco se saiu bem. E é isso, nada além disso, né? Não pode se empolgar com isso. Assim como não podia, no momento de instabilidade, quando perdeu pro Nova Iguaçu, jogar o trabalho no lixo. O Sonderson Nogueira. Ramon Dias está dando aula de tática nos outros técnicos. O Vasco não tem o melhor elenco, mas é muito bem treinado. Claro que ainda falta qualidade para finalizar as jogadas. Eu acho que o Ramon Dias retira o máximo que ele pode retirar desse Vasco. Isso está muito claro já desde o ano passado. Se o Vasco se salvou do rebaixamento, é muito por conta do Ramon Dias. E parece que vai seguir uma curva de evolução muito graças ao técnico. Agora, para experimentar algo mais saboroso, né, para ter acesso a algo um pouco mais nobre, uma disputa por título, aí eu acho que vai precisar reforçar sim. O próprio Ramon tem cobrado isso, ele e o Emiliano. Toda a coletiva praticamente eles reforçam isso.